Olá, está no ar a terceira edição do Fato em Debate. E hoje com uma surpresa, já vou mostrar para vocês, para quem já nos acompanhou pelo WhatsApp, Facebook, que tem acompanhado a TV de Saco já sabe, mas quem está assistindo agora no Canal 15 vai saber já. Hoje nós vamos falar sobre várias coisas, inclusive sobre o julgamento de Lula, que acontece amanhã, como está a situação lá em Porto Alegre. Também, investidores dizem na sucessão presidencial que querem Henrique Meirelles como candidato à sucessão de Michel Temer. Um helicóptero cai em Recife, o helicóptero que estava a serviço da Rede Globo Televisão, acabou caindo de manhã e acabou fazendo aí 2 vítimas fatais e uma em estado grave. E mais um macaco morre de febre amarela e fecha 3 parques em São Paulo. A gente vai falar tudo isso e muito mais. Daqui a pouco, chegando aqui o secretário de Saúde de Guarulhos, Dr. Sérgio Iglesias Filho, junto com a secretária adjunta, a doutora Graciane Figueiredo, para trazer todas as informações, atualizar tudo que a gente tem a respeito desse tema que está deixando o Brasil de cabelo em pé, que é a febre amarela. Tenham calma, tenham paciência e mais do que isso, a informação é que faz a gente tranquilizar, se acalmar e os dois já aqui para tirar todas as dúvidas e trazer todas as informações de como o município está lidando com esse mais um estado histérico do que, na verdade, um surto ou epidemia. Isso não acontece, não está existindo. Fiquem tranquilos, tá bom? E a nossa surpresa, grata surpresa, é poder, às 18 horas, no Fato Debate, nessa edição, ter uma figura do nosso lado, trazendo para Guarulhos aquilo que Guarulhos realmente merece. Alguém começou a carreira aqui em Guarulhos, deslanchou de forma sensacional, passou pelo mundo inteiro, nas maiores emissoras de televisão do país, volta para a sua cidade, a cidade onde ele começou esse seu trabalho, e a gente tem a satisfação, a honra de ter ao nosso lado Hermano Henning, sua boa estrela em qualquer estrada. Boa noite, amigos de Guarulhos. Boa noite, Maurício Siqueira. Que prazer por tudo aquilo que você disse aí do início de carreira. A minha vida está muito ligada a essa cidade. Nós estamos aqui com uma proposta de atingir o público guarulhense numa linguagem de Guarulhos, linguagem que você conhece, falando das coisas de nossa cidade, coisas que são importantes. Você sabe que, sintonizando a TV, destaque, você vai ter informações ligadas à sua cidade, ao seu bairro, ao comportamento da sua vizinhança. Enfim, essa cidade cada vez cresce mais. Guarulhos hoje tem 1.400.000 habitantes e merece ter uma televisão que fale diretamente para o município, para o munícipe daqui, sabe? E que fale diretamente ao município de Guarulhos. Você que é do bairro dos Pimentas, você que é de Vila Galvão, você que é de Cumbica, você que é lá das beiras do Cabuçu, enfim, merece ter um instrumento de comunicação que diga sobre as suas coisas. Por isso que a gente vai falar hoje aqui a respeito dessa questão de vacinação contra a febre amarela. Vamos tocar nesse assunto, vamos saber se a febre amarela está atingindo realmente Guarulhos. Mas tem um outro aspecto importante que a gente vai poder analisar nesse nosso programa de hoje. O Brasil vive as vésperas de um acontecimento importantíssimo para a sua história, que se desenvolve na cidade de Porto Alegre, o julgamento de um político, de uma das maiores expressões que esse país já viu, não é? Já condenado em primeira instância por corrupção e lavagem de dinheiro, que vai ter ou não confirmada a sua sentença em Porto Alegre, envolvendo tudo isso em volta, não é? Um ambiente de muito nervosismo. Vamos focalizar isso também, Maurício. E vamos focalizar agora. Vou começar com esse assunto. Na verdade, nós temos de um lado o presidente Michel Temer falando em Davos ou Davos, cada um fala de um jeito, né? Você que é poliglota. Cada um puxa para a sua cidade.
O presidente sai do país num momento importantíssimo, está lá em Davos, na Suíça, vendendo o Brasil no qual ele acredita, o Brasil que se recupera, o Brasil que ele espera que vença o desemprego, o Brasil que ele espera que volte a crescer economicamente, é isso tudo, mas o país vive um momento importantíssimo. Quisera, se ele estivesse por aqui, talvez ele estivesse mais bem informado. Ele tem um outro problema grave também, que é aquela questão da ministra, que ele quer empossar. A ministra que ele quer empossar e a justiça não deixa. Não é? Carmen Lúcia. Pois é, a justiça não deixa, não só a Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo, mas também até um juiz de primeira instância, que falou lá, não, o presidente não pode fazer isso. Vamos ver até que ponto, não é? A justiça pode mandar no executivo, enfim. Mas a gente vai discutir isso também, porque tem muita gente falando, irmão, que em se mantendo o afastamento da Cristiane Brasil, a gente vai esticar mais o assunto daqui a pouco, a Carmen Lúcia ela estaria, na verdade, legitimando que um juiz de primeira instância possa derrubar o ato de um presidente. Então, tem muita coisa para a gente falar disso daí, do aspecto legal. Mas falando do Lula... Como é que está a situação em Porto Alegre? O que o Temer disse foi o seguinte, ele afirmou hoje que, em vez de sinalizar instabilidade política, o julgamento de Lula, ao contrário, ele vai dizer para o mundo que o país está tranquilo com relação ao seu posicionamento e às suas instituições, e que isso pode tranquilizar todos os investidores. Você sabe qual é o grande teste? É saber, a partir de amanhã, se a justiça brasileira serve para todo mundo. Não é? Ou ela escolhe o fato do senhor Lula, o ex-presidente Lula, ter sido presidente da República, o maior líder popular desse país, se ele é igual ou diferente, não é? Do Zé das Couve ali da esquina, do Maurício Siqueira, do Hermano Hennig, que se a gente tivesse sido condenado por corrupção, qualquer amigo nosso, ou qualquer pessoa da plebe, tivesse sido condenada por corrupção, lavagem de dinheiro, que seria muito difícil alguém da plebe ser condenado por lavagem de dinheiro. Mas pobre só lava dinheiro quando esquece da calça. Mas vamos lá. Esse indivíduo seria ou não condenado? Agora, se esse indivíduo fosse vice ou fosse ex-presidente da República, ele será ou não condenado? Por isso que eu digo, é um teste. Mas a situação em Porto Alegre parece que está bastante nervosa. O PT e os partidos, é claro que os seguem, e os movimentos sociais que os seguem também, o movimento do Sem Terra, do MTSC, enfim, esse pessoal está todo lá em Porto Alegre e, nesse momento exato, se dirigindo a um certo ponto da cidade para se fazer lá uma aglomeração, inclusive com a presença do ex-presidente Lula, cujos advogados tinham desaconselhado ele a participar, mas para Lula e o PT isso significa um grande momento político e ele quer aproveitar, ele quer ter o povo lá com ele. Então vamos até Porto Alegre, Rafael, vamos até Porto Alegre porque nós temos lá duas turmas chegando lá, aquela favorável a Lula, que está lá para esbravejar em favor do presidente, está no ponto aí, minha gente? Pode soltar. Tá ou não tá? Então pode soltar. Aí, ó. Tá aí o pessoal, a gente tem até... Essas imagens são de hoje, não é? Sim, um pouco de ontem, misturado com um pouco de hoje. Enfim, o pessoal está passeando lá, fazendo bandeiraço. Ontem a Polícia Militar disse que tinha 1.500 pessoas, os organizadores 3.000, enfim. Hoje, desculpa, Maurício, Sim, hoje os organizadores sustentam em 10.000 pessoas. E a Polícia Militar sustenta que não existem mais do que 2.000 pessoas nessa manifestação. Você tem ali à frente a senadora, né, Gleisi Hoffmann, também investigada pela Lava Jato. Ela que não poderia faltar como presidente do PT, né? Presidenta, segundo a nomenclatura oficial do partido. A nomenclatura oficial do Aí você tem, então, as imagens. O pessoal está... Na verdade, o slogan deles é meio violento, né? Vamos mudar o medo de lugar, ou seja, implantar o medo no judiciário. Está aí você vendo que aí não tem 3.000 pessoas, né?
Não tem. É evidente que 10 mil pessoas é uma conta exagerada, mas todo mundo faz isso, né? Você vai lá na Paulista, qualquer agremiação que faz lá uma reunião de 50 pessoas diz que tem mais de 1.000, né? Eu fui no Fora Dilma lá na Paulista e eu vou te falar, eu nunca vi a Paulista daquele jeito. Não, Tinha gente pra cá. Lá tinha muita gente. Tinha muita gente. Agora, é bom acrescentar, Maurício, em todos esses aspectos aí que envolvem essa manifestação lá em Porto Alegre, que as autoridades do Estado, autoridades de segurança pública, tomaram certas precauções, que muitos dizem até que foram exageradas, mesmo porque colocaram até atiradores de elite espalhados. Agora, uma notícia que eu li no jornal hoje, fiquei bastante encabulado, que os atiradores de elite colocados pela Secretaria de Segurança Pública, pela Polícia Local, pela Polícia Federal, estão desarmados. Então, o atirador de elite... Não, eles estão na verdade... Não leva... Eles estão sem bala. Atirador de elite, desarmado, é algo novo, sabe, na política brasileira. Realmente é um bom assunto para o Macaco Simão lá da Folha de São Paulo. Não, o Zé Simão... na verdade, eles vão ficar com a luneta. A luneta, porque bom, então atirador com luneta. Eles vão ficar fazendo... O atirador de elite, sem estar armado, é algo inventado pelo Brasil. Né? Eu acho que é uma conversa mole, mas eles vão estar focalizando todos aqueles que estão na movimentação para evitar alguma coisa. São milhares de câmeras espalhadas pela cidade, principalmente nas cercanias lá da sede da polícia, da Justiça Federal, enfim, e qualquer manifestação mais violenta vai ser registrada, tenho certeza. E, na verdade, nós temos dois lados, né? A gente mostrou o pessoal chegando em favor de Lula. Aqui o PT mandou ontem 10 ônibus de São Paulo, tudo para lá, porque todo esse pessoal que está lá de vermelho, com bonézinho da CUT, o boné é de graça, a camiseta é de graça, o pão com mortadela é de graça, a viagem é de graça. Então, o pessoal que vai contrário ao Lula, né? O pessoal que está indo para lá se manifestar em favor do Brasil, em favor da justiça, para que a gente tenha essa sensação de que a lei é para todos aqui no nosso país. Esse pessoal chegou ontem em forma de carreata. Vamos ver como é que o pessoal... Carreata não, caminhonata. Esse é o outro lado. Esse é o outro lado. Esse aí são... olha só o que tem de caminhoneiro chegando de caminhão, irmão. Para falar... Então, a Sueli está perguntando se esse povo não trabalha, não. Não trabalha, não. Com certeza não trabalha. Não, mas se você esperar que o trabalhador aí dos movimentos sociais, no caso aí de um militante sem terra, por exemplo, pague sua passagem para fazer um oba-oba para o PT em Porto Alegre, você vai ter meia dúzia de pessoas no máximo, não é? Sim. Então, é preciso realmente que haja a CUT, que até agora recebeu muito dinheiro, que daqui para frente vai ter problemas com referência a isso, diante da nova lei trabalhista, enfim. Mas qual é a sua opinião, Maurício? O que é que você imagina? Você vê Lula condenado, quer dizer, ratificada a sentença do juiz Moro de Curitiba, ou você admite, vislumbra uma absolvição? Olha, antes de dar a resposta, eu quero mandar um abraço para a Sueli, o Vagninho, que foi o responsável por trazer você para cá. Vagninho está nos ouvindo? Está aqui. Um abraço para ele. A Vagninho está aqui, o Leandro, da Câmara, está nos acompanhando, Jorge Marques, que já presidiu, inclusive, arquiteto, que já presidiu a ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, doutor Alexandre, o Bill, do Falcões Motoclube, o Décio Pompeu, do G7, que também participa com a gente aqui, o Marcelo, que é um cara sensacional, tem um filho muito bacana, e mais um monte de gente que eu já vou falar que está no Facebook. Daqui a pouco você precisa dar também aí o nosso... Aqui, ó, tem que abaixar aqui. O nosso número, pessoal de Guarulhos. Eu vou ter que sair do Facebook, que quebrou o botão no meu negócio, que eu não consigo baixar. O pessoal, eu tinha até uma notícia bastante triste para dar aqui para vocês hoje, mas hoje é dia de estreia, enfim, a gente, de uma certa forma, está... considerando um momento político importante que esse nosso Brasil está vivendo, mas eu queria registrar, o Maurício, o falecimento de um grande amigo nosso, um guarulhense de respeito, que foi o doutor Jorge Singh. O doutor Jorge Singh faleceu nessa manhã aqui na cidade vizinha de Mairiporã. Eu queria deixar registrado aqui que ele foi um dos
elementos importantes na história política de Guarulhos. Eu me lembro dele desde os anos 60, como presidente da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Regional de Guarulhos, e depois um político importante, foi para a Câmara Municipal, se elegeu vereador e um dos responsáveis pela ascensão política naquela época do Pascoal Tomeu. Enfim, só para registrar aqui nesse nosso programa, eu sei que a gente tem coisas importantes pela frente. Mas o Jorge Singh, até antes de eu dar ainda a resposta que você perguntou, o Jorge Singh, trabalhei com ele um tempo, ele foi secretário em Guarulhos, cara muito bacana mesmo, sensacional. Estava vivendo praticamente em Santa Isabel, fui a ser vice lá em Santa Isabel. A gente é contemporâneo aqui em Guarulhos. E é um cara muito bacana e acabou. Espero que também vamos conversar. Já teve o Robson, né? O Robson, fui hoje no enterro do Robson, que infelizmente também morreu com 46 anos, presidente do Sindicato dos Taxistas de Guarulhos, uma morte estúpida. Teve um mal súbito, tossiu, perdeu a consciência, bateu a cabeça no chão ao cair e morreu. Então, infelizmente, essas duas pessoas conhecidas que se foram. Mas eu vou até, para a gente chamar o comercial, falar a minha opinião. Eu acredito, sim, que a justiça vai ser feita e vai mostrar uma nova modalidade de sentença possível, que é aquela onde a justiça tem todas as evidências, todas as provas testemunhais, tem tudo que o camarada consegue fazer sem assinar um papel, e a gente sabe como é que funciona. Você compra um imóvel, passa de 2 milhões, passa uma escritura de 1 milhão, é óbvio que o outro 1 milhão entrou como caixa 2, e isso se aceita tranquilamente no Brasil. Mas por quê? Até o ministro Joaquim Barbosa comprou casa desse jeito. Ele mesmo disse que a lei permite isso. Quer dizer, mas quando você faz isso, você está comprando com a outra parte do dinheiro por fora. Como é que você vai dizer que ele fez isso? A evidência está lá, no valor da casa real e no valor que ele pagou. Esse tipo de crime fica difícil. O juiz Sérgio Moro, ele embasou, é extenso o número de provas que ele tem, com depoimentos, com provas, até com fotografia, testemunho do camarada que perdeu o emprego, enfim. Você tem tudo isso e eu acredito, sim, que pelo comportamento que a gente acompanhou dos juízes, dos desembargadores, do TF, dos ministros, né, do TF, da tua 8ª turma, TF4, eu acredito que eles vão sim condenar Lula e olha só, perigas deles aumentarem essa pena. Eu acredito. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso aqui. E ao mesmo tempo que estiver sendo o julgamento, o Temer está falando lá em Davos. A gente vai para o intervalo comercial, volta já presente nos nossos estúdios, doutora Graciane Figueiredo, vai ser a primeira entrevistada hoje que vai ter não só o Maurício, mas a estreia do irmão Henning aqui na nossa edição. E para saber uma coisa importante, Maurício, tem alguém acometido de febre amarela em Guarulhos? Quem vai dizer para nós é a doutora. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. De 38 anos no mercado, a ZL Bebidas faz um brinde a você. Na hora de comemorar os momentos inesquecíveis da sua vida, não esqueça da ZL Bebidas. A ZL Bebidas trabalha com as melhores marcas de bebidas, seja qual for a sua preferência.
A ZL Bebidas está pronta para atender você. Não é à toa que a ZL Bebidas é a maior rede de lojas de bebidas de São Paulo, sempre com ótimo atendimento e os melhores preços de mercado. ZL Bebidas, em Guarulhos, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3182. Telefone 2382-8257. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Bem, voltamos com o Fato em Debate, né? Com o Hermano Henning, Maurício Siqueira, e já está em nossos estúdios, como prometido, o doutor Sérgio Iglesias. Está aqui, desculpa aí. O doutor Sérgio Iglesias não pôde vir, mas quem estava agendada e estava certo de vir é a doutora Graciane, secretária adjunta de saúde aqui do município de Guarulhos, está até de sapato amarelo. Sua vida hoje é a febre do macaco. Hoje realmente eu estou só em cima de trabalhar a atuação do município contra a febre amarela. Bom, Posso começar? Posso começar? Só fazer só um detalhezinho. A gente insistiu pra caramba com o André, obrigado, a Sandra, porque a gente precisava sempre dar resposta aos telespectadores que nos perguntavam, né, não tinha informações. Agradecer a vocês que a gente fez um convite para que viessem aqui, ou um ou outro, acabaram vindo os dois. Legal que as outras emissoras, o pessoal começou a entender a necessidade de a gente dar informações, convidou vocês também para irem em outros canais de televisão para poder explicar para as pessoas, porque está aqui a informação oficial. São as pessoas que estão lidando diuturnamente com os casos e, mais do que isso, com a estratégia para a gente evitar que Guarulhos passe por alguma coisa com relação à febre amarela, né? Então, por favor, agora o senhor feita a abertura é com o senhor. Não, você sabe que eu fico muito, mas muito curioso, doutor, é o seguinte, eu gostaria de saber se Guarulhos, se já existe um doente com a febre amarela que tenha adquirido a doença, que seja morador de Guarulhos, ou que seja, enfim, estudante de Guarulhos, ou pessoa que trabalha em Guarulhos. Já existe algum caso autóctone, é assim que a gente fala? É assim que fala, né? Justamente. Que tenha nascido aqui em Guarulhos, uma cidade de 1.400.000 habitantes. Tem
já tem quantos doentes aqui em Guarulhos? Então, vamos lá. Vamos começar. Desculpa, mas eu tenho que contar uma historinha antes da gente responder essa pergunta. A história da nossa atuação na febre amarela em Guarulhos começou em outubro, quando a gente teve a primeira morte do primata não humano, o Dr. Sérgio fala que eu gosto desse nome, PNH, que é o que sai no jornal, na região do Horto Florestal. Guarulhos é muito próximo do Parque da Cantareira. E o Parque da Cantareira foi fechado naquela ocasião e Guarulhos não tinha sido contemplada com nenhuma dose. A gente fez ações, a gente mandou carta para o ministro, mandou carta para o governador, e em outubro nós recebemos uma parcela pequena de doses e começamos a vacinar o entorno do Parque da Cantareira. Começamos muito tímidos, com 3 unidades. À medida que a doença foi avançando e nós encontramos primatas não humanos na cidade, e toda vez que encontrava, era informado, nossa Defesa Civil, nossa equipe das zoonoses ia lá. Quer dizer, já se encontrou macaco morto aqui em Guarulhos. Então, macaco morto positivo para a febre amarela. Tem que estar morto, a gente manda esse exame dentro dos limites da cidade de Guarulhos. Dentro dos limites da cidade. Por que isso é importante dizer? À medida que esses primatas foram encontrados mortos, e a gente foi lá, pegou o material, foi feita a autópsia, isso foi levado para o Instituto Adolfo Lutz e veio positivo para a febre amarela, começa a vacinação de bloqueio. Ainda então, sem nenhum caso de positividade no ser humano. Então, desde outubro, a gente vem avançando nas ações preventivas do corredor ecológico. A gente foi vacinando 3 mil pessoas por dia, muito tímida. Chegamos a precisar de carro de som, apoio de várias ações, faixa, para que a gente chamasse a população a ser vacinada. E a gente não estava atingindo a meta, que a meta da cidade, o governo do estado determinou atingir 280 mil vacinados naquele entorno. À medida que as coisas foram avançando, a gente ia timidamente crescendo, mas não foi o grande boom. Grande boom. Quando um morador do Jardim Munhoz, que não adquiriu na nossa cidade o primeiro óbito, exatamente, o seu Roberto, que ele tem um sítio na divisa de Nazaré com Mariporã, e ele sempre ia aos finais de semana para essa região, de 69 anos, teve a doença, começou com mal-estar e febre, ele tinha convênio, foi atendido no hospital do convênio e faleceu. E veio o resultado positivo, e essa informação foi para a população, aí aconteceu o boom. Aí teve todo o desespero da busca. A senhora disse que a meta imposta aí pelo governo do estado era de 280 mil pessoas vacinadas. Até esse momento, hoje, 23 de janeiro de 2018, eu ia dizer de 2017, olha aí. Quantos vacinados, quantos guarulhenses vacinados? 494.123. Então superamos a meta. Dobramos. Então nós temos 1/3 mais ou menos da população já vacinada. Exatamente, 1/3 da população. Mas, o que temos? Ainda voltando à sua pergunta. 3 óbitos confirmados por febre amarela. Um senhor de 69 anos, um rapaz de 34 anos da região do Normândia, que foi para Atibaia no Natal, e um senhor de 84 anos que também foi para Atibaia e é do Jardim Vila Galvão. 3 óbitos confirmados. Temos 3 pacientes positivos e vivos, do Jardim Vila Galvão, da Vila Galvão e do Continental. Positivos e vivos, porque nem todo mundo que adquire a febre amarela falece. 10 a 15% das doenças adquiridas da febre amarela evoluem com quadro grave. Desses quadros graves, 30 a 50% evoluem para graves muito graves e podem evoluir a óbito. Então, hoje a gente tem diagnosticado, confirmado. Quando a gente está diagnosticado e confirmado, quando a gente recebe o resultado do Flutz. Temos vários em investigação, mais de 40 em investigação, mas confirmados são esses que eu posso falar. Agora, nenhum desses foi contaminado em Guarulhos. Nenhum desses confirmados, quando a gente faz a visita domiciliar, que toda a nossa ação recebe o resultado, nossa equipe de saúde vai ao domicílio, investiga o domicílio, pega o histórico todo desse paciente e, com isso, a gente faz uma análise epidemiológica, a gente informa se teve ou não teve ida a essa área de risco. E todos esses, até hoje, estiveram nas áreas de risco e não eram vacinados. Por diversos motivos, cada um individualmente tinha o seu motivo, mas não eram vacinados. Os que são positivos e vivos e estão muito bem, obrigada, também não eram vacinados.
Alpes da Cantareira, tem um clube nesse Alpes da Cantareira, que é na região de Mariporã, 2 casos que passaram as festas lá. Então, a gente está hoje com o reflexo de quem viajou no final do ano, Natal e Ano Novo. O que nos preocupa demais? E trouxe a doença consigo. Né? Trouxe a doença consigo, porque hoje a gente tem circulando só a doença silvestre, que é a doença que o humano precisa adentrar às matas para poder ser picado pelos 2 vetores que hoje a gente tem certeza que são os transmissores, que é o hemagogos e o sabetes. Esses 2 são vetores de mata, moram em copas de árvore. Muitos perguntam, por que não faz fumacê? Não serve para esse tipo de vetor. O vetor de fumacê é vetor urbano. Esses 2 são vetores de mata. Eles são de lá, que é o sabetes e o hemagogos. Essas pessoas que estão se colocando em risco, indo para essas regiões e não estão vacinados, podem sim trazer o ciclo silvestre para o ciclo urbano. É esse o nosso receio. O importante é dizer que o mosquito não vai sair lá da mata, da zona silvestre, e vir aqui no centro de Rua Dom Pedro II e picar ninguém. Exatamente. Né? Mas o guarulhense, apesar de tudo, eu tenho assim uma sensação de que a mídia não foi tão enfática no final do ano em dizer não vão para esses lugares, não vão para o seu sítio em Mariporã que você alugou para passar o Natal e Ano Novo. Assim como hoje eu tenho pedido para esses espaços, eu tenho pedido, tenho falado para a nossa equipe, e a nossa equipe está atuando, nós vamos falar do carnaval. Não vão para essa região se você não for vacinado. Mas, doutora, na verdade, eu falo todo dia isso aqui. Eu falo todo dia. Se você está sabendo que tem uma doença, que ela está na área de mata, para que você vai no pesqueiro? Mesmo a pessoa que já esteja vacinada, né? Você que tomou a você vacina ontem, procurar? você iria daqui... Não, eu tomei a vacina ontem. Então, não. Eu tenho 10, 15, eu vou dar... 10 dias, aí você... Não, eu vou dar 15, eu sou chato, eu prefiro... Eu não vou no pesqueiro, eu não vou num casamento, festa de casamento na chácara, eu não vou passar carnaval no sítio, sabe? É ter um mínimo de bom senso, irmão. E eu estou vendo que as pessoas... Chegou ao absurdo de a gente ver isso, e eu presenciei, de pessoas, irmão e doutora, e a senhora sabe disso, que como não tinha vacina no posto ou tinha fila grande, ia para Mariporã se vacinar. Aí eu saio de Guarulhos e vou até Mariporã, que é uma grande área de risco, sem a vacina, para vacinar. Espero 5 horas na fila, o mosquito me morder. Me tipicou porque você saiu da sua residência, que era segura, se expôs a uma região que não é segura e pode ter adquirido lá a doença numa exposição que era desnecessária. E essa corrida desenfreada, é óbvio que a população tem receio, todos nós temos. Nós estamos, desde outubro, nós montamos um comitê, chama Comitê de Gestão de Arboviroses. Tem várias secretarias envolvidas, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Secretaria de Serviços Públicos, Proguaru, Secretaria da Saúde, todos os apoios, a Secretaria de Comunicação, todos envolvidos no mesmo propósito, que é que a gente conseguisse impedir que a doença chegasse. A gente conseguiu impedir que a gente tivesse causa autóctone até agora. Daqui 30 minutos, 1 hora, aí que a gente vai ter informações novas. A meta, mais de 400 mil pessoas já foram vacinadas. Qual é a meta? Então, segundo o GVE, nós já atingimos a meta. O que é GVE? Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado. Segundo eles, descrito pelo Dr. Marcos Boulos, que teve uma reunião, prefeito, secretário da Saúde, deputado Gileno, deputado Jorge Wilson, deputado Tadeu, junto com toda a equipe do CVE, Dr. Marcos Boulos e o secretário adjunto da Saúde do Estado, que foram em busca de mais doses, nessa reunião, o Dr. Marcos descreveu em áudio, fez uma gravação dizendo que Guarulhos estava de parabéns, que Guarulhos tinha atingido a meta, que Guarulhos tinha vacinado a sua área, que era o objetivo. Só que isso acalma a população? Não. Óbvio que não. Então, qual que é a vacinação, nossa... então, tem que continuar. A nossa vacinação continuar. Nosso objetivo é vacinar a cidade inteira. Tá certo. Para que isso aconteça, nós precisamos muito de uma programação. O governo do estado que nos dá vacina. Eles precisam dizer para mim, Guarulhos terá X mil doses por semana. Vou trabalhar com isso. Qual é o estoque de vacina hoje? Hoje, nós estamos com todas as vacinas distribuídas para as unidades e todas as senhas até sexta-feira já dadas. Eu não sei com o que eu posso contar a partir da segunda-feira. É justamente isso que a gente quer do governo do estado. Para isso, a gente fez
ofício ao ministro, ofício ao governador, e todos os dias a gente tem feito enfrentamentos e conversado com o GVE, contando todos esses históricos para que a gente seja acolhido na vacinação da nossa população. Agora, a pergunta também aqui, estou recebendo, até a Sueli também está falando, e é o que eu ia falar agora. Teve um macaco morto no zoológico de São Paulo, ali no Zoo Safari. O Jardim Botânico e o Cientec, todos localizados na Zona Sul. Morreu um macaco, um bugio de febre amarela, constatou, o governo do estado fechou os 3. Eles estão praticamente, são áreas verdes, dentro de área urbana. Isso não acaba também deixando a sensação para a gente do Bosque Maia, do Zoológico de Guarulhos, que já que é um mosquito que vive em copa de árvore, são locais que têm árvores. A população, eu estou só reproduzindo o que estão me perguntando, quer dizer, a pessoa já fica... Pô, mas será que pode acontecer isso também? De fechar parque? O Parque Maia não tem macaco. Exatamente o que eu ia falar. O Parque Maia, eu acho que a gente está bem lugar tranquilo. Mais urbano do que e não tem macaco. O zoológico, hoje de manhã, o prefeito até deu uma entrevista, que a gente teve uma ocorrência. E o doutor Sérgio está na reunião para decidir o que vai ser feito. Não posso te dizer, porque a gente teve que se separar nesse momento. Ele está na reunião para a decisão do que vai ser feito com o nosso zoológico. Tivemos uma ocorrência, está vindo o resultado, a reunião está acontecendo nesse momento. Então, a gente, quando sair daqui, talvez a gente tenha uma notícia diferente sobre o nosso zoológico. Mas a gente está preocupado muito com receber as doses para vacinar a população. Hoje, a gente conseguiu organizar melhor as filas. A gente estava com aquela desenfreada fila de madrugada, as pessoas chegando no dia anterior, acampados na chuva, no frio, no escuro. Toda aquela... Isso, para nós, é muito ruim. A gente tem que pensar em saúde pública. Quando a gente vê essa situação e nos vê assim completamente amarrados, é desesperador. Aí na segunda-feira a gente pegou outras experiências. A gente tem um grupo também do Condemate, do Alto Tietê, e interface com outros municípios, e o Osasco tinha feito uma planilha diferente. Eles estavam agendando. E a gente começou segunda-feira esse agendamento. Então a gente deu as senhas. E, por exemplo, dei 100 senhas. Uma boa ideia entregar a senha. Entregamos as senhas para 100 pessoas. Como é que eu pego a senha? Então, espera um pouquinho, deixa eu voltando. Segunda-feira, esta semana, como está funcionando? Segunda-feira eu não tinha nenhuma organização, eu tinha senhas. Então, eu dei as senhas. Só que eu dei 100 senhas e você era o 101. O que você voltava no dia seguinte, 3 horas da manhã, para pegar outra senha? Não, você foi o primeiro a agendar para o dia seguinte. Ele foi o segundo, e assim sucessivamente. Eu agendei 100 pessoas, eu tinha 200. 201 para terça-feira, para quarta-feira. O 301 para quinta-feira. O que aconteceu essa semana? A gente organizou os agendamentos e todas as unidades vacinantes, que nesse momento nós contamos com 30, sendo que 3 são temporárias, porque São Paulo não validou a ampliação para a região do Munhoz, então a gente está mantendo ela temporária, provavelmente até a gente conseguir essa interface com São Paulo. E a gente deu essas senhas até sexta-feira. O que eu posso dar segunda-feira? Não sei. Por quê? Porque eu não sei quantas doses virão. Hoje eu fiz um e-mail, um ofício, pedindo 75 mil doses. Eu acho que o importante também é dizer à população que vai ter vacina. A gente espera que sim, só que esse vai ter, que é o que o Dr. Marcos Boulos nos garantiu, é quando? Eles querem as datas. Hoje eu tenho até sexta. Segunda, eu um certo preciso ter a receio de que se resposta. a gente, sabe, você pode alertar as pessoas, olha, pode faltar vacina, então há uma Eu vou correria, atrás, né? Eles garantem que vão vacinar São Paulo inteiro até o final do ano. E aqui, no estado de São Paulo, porque teve imigração, tivemos que tomar uma atitude, vamos vacinar os guarulhenses. A própria população estava receosa dessa busca por vacinação. Mas, doutora, a senhora falou uma coisa, e eu não tenho visto, nem por parte. Eu acho que deveria, até porque se faz contrato de emergência em tudo, né? Eu sei, existe até a indústria da emergência. Agora, nós estamos vivendo um período de emergência e eu não estou vendo. Guarulhos poderia fazer uma ampla divulgação, campanha de divulgação de emergência, contratada emergencialmente, para quê? Não para falar da vacina em si, mas para convencer as pessoas a não saírem daqui dessa região central. Então... São Paulo, eu ligo a televisão, a gente está vendo as notícias, ninguém está falando isso. Olha, não vá para a região de mata. Espera em casa, tranquilo, porque o mosquito não vai vir aqui. Mas porque outra coisa, aí puxando uma segunda, irmã, existe uma outra coisa. Está todo mundo falando da febre amarela,
E esquecendo da dona dengue, É, da chikungunya e da A zika, própria que indústria da continua, vacina. que o mosquito está aí. Não, Então está todo mundo importante. preocupado com o mosquito que está lá em Mariporã e que o risco dele me picar é tão pequeno, só que o Aedes aegypti está aqui do meu lado, ele está no meu vizinho, na tampinha da garrafa. Que eu não estou olhando. E ninguém está lembrando mais dele, eu ficou estou sem falando graça pior aí. que isso, pior que isso. Eu tenho perdido consultas de rotina, exames de rotina, porque a pessoa está na fila da febre amarela. Então, a pessoa esqueceu de cuidar da sua saúde. A gente estava fazendo o programa Saúde Agora, da aberturas aos sábados, para fazer consulta, para diminuir as vacinações das outras vacinas, que a gente não pode falar só em febre amarela. A gente fazendo ações aos sábados, se a gente abre o sábado, a gente estava abrindo, e o único objetivo das pessoas era em busca da vacina da febre amarela, esquecendo de todo o restante que a Secretaria da Saúde tem lutado tanto para conquistar. Nós não podemos decretar estado de emergência. Nós não estamos em estado de emergência. Sim. Então, nós não podemos fazer essa situação que você pediu. O único município que fez, por enquanto, foi Mariporã. Porque a situação de Mariporã é infinitamente pior do que a nossa. Não, a emergência eu digo no sentido Então, para você fazer para fazer isso, uma campanha então, para que para as você- pessoas não se saibam Sim. como se proteger disso. Eu estou falando em termos de mídia, mesmo de publicidade, falar assim, olha, meu amigo, porque a gente tem que fazer o quê? Evitar essa corrida aos postos por vacina e falar, se você ficar na sua casa, na região urbana, o risco de você ser contaminado é pouco. Basta dizer que Guarulhos é um município de 1.400.000 habitantes e até agora não teve um caso de febre amarela que tenha sido adquirido aqui. Até Que a pessoa agora, tenha por contaminado. enquanto, é. Até agora, mas olha, quantos habitantes tem Mariporã? Nossa, bem pouquinho perto da Então, gente. quantos casos tem Mariporã? Tem muitos casos. Então, eu acho que, de uma certa forma, gente, Menos. tenham calma, não, sabe? A coisa não está assim. O que a gente precisa deixar claro é que a Secretaria da Saúde tem um grupo trabalhando diuturnamente mesmo. Meia-noite, 11h30 da noite, eu troco mensagens com a equipe para o que a gente pode fazer, ideia, o que a gente pode fazer de diferente, e faz e-mail, faz aquilo. E o grupo da arbovirose, que a gente chama de gestão da arbovirose, que tem várias secretarias envolvidas, anda apoio. Essa semana, imprescindível o apoio da GCM, gente. A gente precisou de apoio da GCM para abrir unidade, para proteger funcionário. Graças a Deus, esta semana, com essa ação, na segunda de manhã foi muito difícil, mas hoje já foi tudo bem. Acredito que até a sexta-feira a gente vai evoluir bem. A abertura da UNG foi para a gente desafogar o ambulatório da criança? Não foi saudável, não deu certo. Teve uma migração enorme de outros municípios, é uma região muito próxima. Não deu certo. A gente queria diminuir a população do ambulatório da criança, porque o ambulatório da criança e o SECAP são vacinadores de viajantes, desde sempre. Você ia para o Mato Grosso pescar na Amazônia, você tinha que ter a vacinação da febre amarela, era nessas unidades que você ia e recebia o certificado internacional. Então, preciso cumprir preso com no isso. passaporte, eu me lembro Exatamente. disso, Preciso cumprir com isso, porque a gente está do lado do aeroporto. Quem se vacinou há 20, 30 anos atrás, tudo bem? Tudo bem. É difícil acreditar, né? O indivíduo... Eu tomaria. Então, antigamente, era preconizado a cada 10 anos. O último país a aceitar essa nova determinação da OMS foi o Brasil. Existia uma parcela de infectologistas que defendiam a cada 10 anos. Mas o Brasil acolheu a proposta da OMS e desde o ano passado é uma vacina única para a vida toda. A OMS toda fez esse comunique e a gente acolheu ano passado. Então, tomou há 30 anos atrás, quando foi pescar no Mato Grosso, que já era área obrigatória, não precisa tomar mais. Então, isso é importante. São 135 países que solicitam a vacinação da febre amarela. Qualquer vez que você tenha visitado algum país onde teve que tomar vacina, não precisa ter reforço. Isso é importante também, porque as pessoas têm essa dúvida. Às vezes eu recebo a foto, mas olha mesmo, eu tomei há 20 anos. Não, é uma vez só. A gente tem falado isso com frequência. Nossa equipe está trabalhando demais. A equipe da OBS. Na dúvida, tome. Não sei, Eu tomo, não lembro, eu tomaria. não sei quando foi, não sei, tome. Eu tomaria e ficaria andando aqui
Sabe, Por na aqui. Vila Galvão, Ponte Grande, aqui centro de Guarulhos. Ia passar o final, vamos- o carnaval em Mariporã. Olha, tem um churrasco, Não tem um vai. churrasco com picanha à vontade lá no sítio em Mariporã. Vai com Deus, obrigado. Casamento, gente. A região de Casamento. Mariporã... Minha mulher tem buffet. É Ela isso fez uma que festa você em me Arujá. falou. Uma região de Mariporã tem muitos buffets, muitas festas. Eu falei para minha secretária, a pessoa que trabalha comigo na minha casa, doutor, eu tenho casamento no sábado, eu preciso tomar vacina hoje. Você não vai nem no vacina, porque não tem vacina agora, E nem na no festa. casamento. Mas é minha sobrinha, eu falei, você não vai. Demorou, E é ela importante se dizer para as convenceu. pessoas que a vacina também não fica valendo no dia seguinte. 10 Tem que- dias. tem que esperar. 10 dias. E, gente, a nossa equipe da UBS aponta super agradecimento. Estão trabalhando desesperadamente. Pouquíssimos atestados, Não. pouquíssimas reclamações. Todo mundo quer que isso dê certo. Mas não, assim, melhorou muito, gente. Melhorou muito a agressão com relação a eles. Mas teve um momento muito tenso dos funcionários não conseguirem atuar, de estarem acuados, da chefe da unidade sofrer, de toda a equipe de apoio ter que ir para lá, de ter que chamar a GCM. Isso tudo porque a população está desesperada, tá, mas nós estamos tentando acolher da melhor maneira possível. Deixar claro que eu não posso comprar vacina, eu não tenho como comprar vacina. A gente precisa receber isso do governo do estado, que, em contrapartida, tem que receber isso do Ministério. A fabricação é na Fiocruz Manguinhos. E sobre as Fiocruz. clínicas particulares? Elas estão todas sem vacina. É Sanofi Aventis, que Quer dizer, parece que não que a adianta partir querer de ir lá, março. comprar vacina. Pouquíssimas que não existe. vacinas privadas. E para fabricar, são 60 dias. É vírus vivo atenuado. Aí, entre começar a fabricação, que é em ovo, é um ovo preparado, até ter a primeiro lote, são 60 dias. Não é assim que fica pronto. Não é? Vai lá, ó, faz a vacina, junta 4 ingredientes. Não é fácil. E outra coisa, uma vacina que tem reação. Muitas pessoas têm, tive febre, passei mal, me senti mal, porque é uma vacina de vírus vivo atenuado. É uma mini doença que eu estou provocando no organismo da pessoa. Por isso, tanta preocupação com a questão dos 60 anos. Quantos dias leva para dar esses sintomas? Assim? 3, 4 dias a pessoa se sente Você está mal. no segundo. Estou no segundo dia. Amanhã você não vai fazer o programa. hein? Volta, mas nem seja tossindo. Doutora, Ó, eu gostaria... 60 anos. Ele vem de maca. Atestado do médico Você ainda não chegou lá, ideal, fica que tem que tranquilo. ser o médico da pessoa, que conhece o histórico de doenças para validar. Se sim Quem ou tem se mais não. de 60 anos é bom que... Gente, eu preciso falar aqui. Espera aí, que eu preciso falar aqui, senão os caras me xingam. Eu falo tudo. Décio Pompeu está ao vivo também, já no G7, esse abraço programa pra ele. passando. O Márcio Maciel. abração, Décio. Porque vocês não fazem assim, põem uma equipe nos bairros e vão dando vacina na casa das pessoas. Não funciona, acho que desse Não, jeito. vacina. O problema é a vacina. O problema é ter a vacina. Deixa eu ver, a senhora está falando que tem vacina porque nas UBSs falta. Cansei de esperar. Márcio Maciel. Doutora, fala aí o tempo de demora para a vacina. Ela acabou de falar. 10 dias. Márcio Maciel, Heitor Reis também, doutora, tá? Quem mais? Roberto Samuel também entrou agora com a gente. Rebeca Rita de Cássia, sempre com a gente. A Eunice Nicinha, boa noite para você também. Ai, Nicinha, querida. Tá sempre com a gente. Todo jeito tá. Tá lá com a gente, Tá faltando tá lá na uma. secretaria. Tá lá na secretaria? Guarulhos Unida. João contra a Edson febre de amarela. Moraes, Ale Félix, Ana Bueno, Isabel Costa, dando parabéns à TV Destaque por você estar aqui, irmão. Muito E obrigado. está aqui dizendo que a gente merece. Obrigado, em primeiro lugar, por ter merecido. De verdade. quê? Porque ela falou que eu mereço. Ah, você está tá aqui, vendo? a gente merece. Então, obrigado por você estar aqui mesmo, que é o Nomão que está aqui agradeço. com a gente. Muito honrado. O Bom Filho a Casa Torna, e você que está falando, estão falando de você, e é isso aí, pronto. Tem o Heitor Reis. Se faltou o Matheus Tolentino, nossa, gente, não vai dar para falar todo mundo. Doutora, nós temos 8 minutos para acabar o programa. Eu vou deixar as outras notícias que Pois eu ia é, dar de o que fora. que a e a senhora gente nesse vai momento- matar essa conversa aqui. Pergunta, irmão. Não. O que a senhora, nesse momento, acha importante dizer aí para o guarulhense? Bom, vamos lá. respeito Primeiro, não esqueçam as outras doenças. Não esqueçam as suas consultas. Não esqueçam de ir ao seu UBS. Não esqueçam da sua rotina. Olhem os seus quintais. Temos circulando dengue, zika e chikungunya. As 3 doenças circulantes. Então, por favor, não esqueçam de olhar o seu quintal. Olhar se você tem água parada. Época de chuva. Se a gente controlar o Aedes, tudo na nossa vida vai melhorar. Então, por favor, foquem em controlar os seus quintais. É ali que o Aedes está morando, é ali que a gente pode ter transmissão dessas doenças
que só dependem de nós, a gente controlar, porque essas doenças não têm vacina. Essas doenças também podem complicar. Então, são doenças importantes do controle. Coisas importantes que eu não falei. Transfusões de sangue. A gente vai ter um desabastecimento dos bancos de sangue, porque quem é vacinado só pode doar sangue depois de 30 dias. Então, quem não foi vacinado e é doador, doe sangue e depois vá tomar a vacina. Isso é uma orientação. Estamos vendo um desabastecimento, todos os bancos de sangue desesperados por conta desse desabastecimento. Outra coisa, se você tem cirurgia agendada, cirurgia já marcada, porque as cirurgias são agendadas com um tempo longo, 30 a 60 dias, também não tomem a vacina. Existe uma orientação dos anestesistas de que após o recebimento da vacina, só vai ser anestesiado após 30 a 40 dias. Então, atento, se você tem alguma cirurgia marcada. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que tem cirurgia com o Dr. Sérgio. Puxa, eu não sabia disso. Eu falei, ó, corre o risco do anestesista no inquérito inicial suspender a sua cirurgia. Então, é uma coisa importante também a gente deixar alertado. Por favor, estejam atentos à sua programação de rotina. O que eu posso fazer para evitar? Se eu for obrigado a ir para a área de risco, aconteceu um episódio, eu preciso ir num velório em Mariporã. Repelente, blusa de manga comprida. Se eu não precisar ir para essas reuniões, Atibaia, Nazaré Paulista, Mariporã, Parque da Cantareira, região do Horto Florestal, Itapecerica da Serra, todas essas regiões estão tendo ocorrências frequentes, não vão para essa região. Se forem obrigados a ir, repelente, blusa de manga comprida, atentos ao carnaval. Eu estou sendo chata a falar isso, mas não tá, não. Daqui 20 dias a gente está com o carnaval. Não, por favor, se você não for vacinado, não vá para essas regiões. Minas Gerais, Rio de Janeiro está tendo ocorrência. Não vá, se você não for vacinado, não vá. Está tendo ocorrência em Minas? Sim. Espírito Santo? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Então, por favor, ou vão se vacinar, consigam, vão lá na região, na nossa UBS Secap ou no ambulatório da criança e informem que você é viajante. Isso é um atendimento diferenciado, ou não vão. É importante. Mas isso. basta dizer que eu vou viajar, mas tem que levar então, o carro. a gente tem pedido comprovações. Ah, mas eu vou de carro, eu vou ficar na casa do meu parente. Vá, explique, tem que ter essa conversa, porque senão isso realmente... Vou contar coisas que aconteceram. Passagem para Mariporã custa R$10. Comprava uma passagem, ia para a fila e dizia que era viajante. Complicado, né? Vendia senha na fila. É o povo do Brasil. R$100 a senha na fila. O presidente então, que a gente assim, tem, isso aqui o Brasil, ele tende a ter sempre uma saidinha. Assim, a gente tem pedido colaboração de todos. Eu acho que se você não é um viajante e está indo lá mentir, você está ocupando a vaga de um viajante. A gente não fabrica vacina. Nossa limitação é essa que está na praça. É uma questão Por que de que eu vou na consciência. UBS e não tenho vacina? Porque eu tenho uma cota. E eu estou distribuindo diariamente para que, primeiro, não sobrecarregue mais do que já está sobrecarregado a minha unidade. Ele não está só vacinando. Vacina não é uma coisa que está pronto, chegou, é gotinha. Tem a preparação, tem a aspiração da seringa. A gente não tinha tudo isso preparado. Ontem nós recebemos doação da Igitop de 200 mil bolinhas de algodão. Por quê? Porque a gente não estava contando com esse monte de vacinas que a gente ia fazer. Ganhamos sim doação, porque tudo é muito bem-vindo. Todas as parcerias, todas essas ações são muito bem-vindas. Um super agradecimento a essa empresa, porque realmente a gente desabastece de uma coisa para usar na vacinação. Tenho toda uma preparação, assinar, escrever na sua carteirinha de vacinação, identificar, tudo isso faz parte do processo. Não é pastelaria. Pastelaria demora para fritar o pastel. A gente tem que demorar um pouquinho para vacinar. Ó, eu vou dar uma dica, porque todo mundo gosta de usar para o bem, muitos para o mal, né, o WhatsApp. Isso aqui, às vezes, para mim, é coisa do capeta. Coloca lá... Tá, puseram lá um post. Posts falso. Pelo amor de Sabe, Deus. não sei o que desculpa o termo, é jegue uma pessoa que faz uma coisa dessa. Então, mas Fake news. já que você tem talento para perder, para encher a paciência dos outros, coloca aqui, eu coloquei já aqui no Google, coloca vacina feita com ovo. Como faz? Vai lá e você vai entender o processo de fazer a vacina. Aí você vai entender
que não é chegar lá e misturar 3 ingredientes e colocar dentro do vidrinho. Não é assim. São 60 dias. Vai lá, então são 60 dias. Aí, já que você olha o Facebook para ver... como é que faz a vacina? Dá um tiro aí, como é que é a música que está tocando agora? Lá, daquela... Dá um tiro aí. Tira aí, como é que é? Tiro, negócio de gay lá. O negócio Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Então, que tiro foi esse? Anitta. Vai lá e coloca. Vacina, febre amarela ou com ovo, feita com ovo. Aí você vai entender o processo e vai entender o que está falando aqui a doutora Graciane. Eu vou ter que terminar o programa, certo? Eu vou ter que falar uma coisa aqui. Primeiro, agradece a minha equipe. Eu vou fazer isso mesmo. Em nome da doutora Graciane, o doutor Sérgio Iglesias, ele tinha confirmado a doutora Graciane, ela está aqui. O doutor Sérgio Iglesias estava vindo como complemento e acabou não tendo. Está lá. Parabéns ao trabalho que vocês estão realizando. Parabéns mesmo a todos os profissionais da área da saúde que estão tendo paciência. E eu peço, tenham paciência, porque eu sei como é que é as pessoas nervosas para isso, tá? Para receber a vacina, estão desesperados. Quem está no desespero perde a linha. Não percam vocês, que vocês são profissionais e a gente conta com o serviço que vocês estão fazendo e muito bem. De verdade, eu tenho acompanhado e eu tenho que elogiar o trabalho que está sendo feito. E eu vou encerrar aqui, irmão, você manda a sua vinheta. A doutora já falou aqui. Eu, sinceramente, fiquei bastante impressionado com a facilidade que a doutora... Eu acho de uma utilidade pública muito acentuada esse tipo de trabalho que a senhora vem fazendo, e eu acho que também, em nome aqui do Maurício, eu posso colocar o nosso trabalho profissional à sua disposição, no sentido de cada vez melhor informar a nossa população de Guarulhos. A nossa linguagem é para Guarulhos. Nós estamos falando com Guarulhos. Isso me anima muito, doutor. A gente precisa disso. Eu então, fico posso bastante falar para grato. ninguém para essas áreas. Posso fazer a minha propaganda e colocar. Faça a sua propaganda. Fechado, Me então. ajuda. Então tá bom. Então, irmão, tchau. É isso aí. Muito Um obrigada. abraço. Até amanhã. Obrigada, Vamos embora. Tenham vocês todos uma boa noite. A gente volta amanhã. A gente não, eu aqui daqui dos 3 eu. Às 7 da manhã, na Nova TV Destaque, para mais uma edição do Fato e Debate. Tenham todos uma boa noite. Até lá.